Podcraft. Em quarentena, desafio do artesão. A gente já vem apontando por aqui algumas provas de que o artesão tem sido fundamental nessa fase de pandemia mundial. Tem gente doando máscara, tem gente ensinando de graça, tem gente estimulando o comércio local e valorizando o trabalho artesanal como a gente, enfim. Agora, além dos tutoriais que ensinam a fazer as peças, também há orientações de empreendedorismo, de documentação, de utilização do auxílio emergencial oferecido pelo governo federal. É um sem fim de ideias e ações que provam o privilégio que é sermos tão habilidosos e proativos. Mas, como essa situação pegou a todos de surpresa, por mais que queiramos ajudar as pessoas, temos que agilizar a nossa adequação para que possamos nós também, não apenas buscar, mas encontrar alternativas para sobreviver a essa fase tão dura para todo mundo, né? Sendo assim, o canal Craft saiu em busca de histórias de artesãos para compartilhar as soluções que eles encontraram e, claro, inspirar o maior número de pessoas possível para que não se esqueçam de que nós vamos sobreviver e, mais do que isso, nós vamos mudar o mundo com o artesanato. Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é Em Quarentena, Desafio do Artesão. Desta vez, com Raquel Peralta. É sempre bom lembrar que se você já acompanha o nosso Podcraft, sabe que nós estamos respeitando e nos adequando às orientações dos órgãos de saúde, que pedem para que nós fiquemos em casa nessa fase de risco de contágio e por esse motivo os nossos bate-papos têm sido um pouquinho diferentes, né? Do jeito que a coisa tá dando certo, talvez eles permaneçam assim, mas vamos ver. Eu e a minha parceira de canal Craft, a Beth Monta, estamos cada uma na sua casa, estudando, trocando, contatando profissionais, amigos e personagens do mercado artesanal para trazermos sempre mais e melhores informações para você que nos acompanha, respeita e ama o artesanato como a gente. Para tanto, contamos com ajustes de edição de áudio para levar esse podcast até você, com a qualidade e a riqueza de informações que você espera e merece da gente. Então vamos lá? Vamos tentar juntos? Seja muito bem-vinda, Beth Monta. Oi, Faiga, que delícia, mais um dia a gente aqui, mais uma semana a gente aqui conversando com esse pessoal muito querido, cada vez mais ouvintes, dando voz para esse nosso Podcraft. É tão bom a gente poder conversar, a gente poder falar, expor nossas ideias. E como você bem disse, nós também estamos incansáveis nas buscas para encontrar alternativas e compartilhar ideias e histórias que nós sabemos que estão rolando por aí, mas até por conta do isolamento social não temos a verdadeira dimensão ainda. É por isso que nós contamos com você também, né, ouvinte, para nos enviar suas dúvidas, suas sugestões e cobrar de nós o que você quer ouvir aqui no Podcraft. Aqui é democracia total. Sobre o que você quer saber? É isso mesmo, estamos super abertas a todas as observações, críticas também. A gente quer melhorar junto com vocês e servir cada vez mais, compartilhar cada vez mais informações e novidades sobre o universo do artesanato, né? Então, só para contextualizar, essa foi a forma que a gente encontrou para nos estimularmos a sair em busca de mais e mais histórias e, por meio delas, ajudar você, artesão e demais profissionais da área, a se inspirar e principalmente a não parar de criar. Foi assim que nasceu a ideia do Em Quarentena, Desafio do Artesão. Essa é uma iniciativa que se propõe a convidar os artesãos a contar o que eles estão fazendo para driblar esse momento que tem nos deixado tão perdidos. Não é isso, Beth? Nossa, Faiga, é verdade. A gente tem, assim, óbvio que durante esse período de quarentena o que a gente tem feito muito é estudar, pesquisar, olhar, ver, fuçar nas redes sociais todas, e a gente tem se deparado com tanta coisa bacana, tantas ideias geniais. O artesão é uma fábrica sem fim, o universo é uma constelação de ideias, de alternativas. Por exemplo, quantos modelos de máscara a gente já não viu?
máscara infantil, máscara para adolescente, máscara com botão, sem botão, preso na tiara, presa no óculos. A Leila, por exemplo, que tem uma artesã que eu sou fã mega número 1 dela, a Leila Cristina Cafelli Coronato. Ela criou umas máscaras com viseira de personagens como Batman, Pikachu, Superman, Mulher Maravilha. Gente, são geniais as máscaras dela. Outras que fazem pet collagem na frente das máscaras para as crianças. E eu acho isso genial. E não dá para a gente não contar sobre toda essa genialidade que os artesãos vêm apresentando ao longo desse período de quarentena. E a gente, quem estreou o nosso quadro foi a Magali Jeremias, e foi um sucesso, sabe? Olha, ela foi uma das audiências mais altas dos podcrafts, e é muito legal. Então a gente está apostando alto nessa receita. A gente acredita realmente que, como nós, todo mundo queira saber qual que são as fórmulas que os artesãos e as artesãs estão usando nesse período. Pois é, todos os dias os noticiários tentam aí driblar as notícias dolorosas com umas pílulas de esperança, de solidariedade, mas a verdade é que a gente vem perdendo amigos, familiares, mestres inspiradores. Ontem mesmo eu recebi uma notícia que me entristeceu muito, uma pessoa muito querida, inclusive do mercado artesanal, né, que está aí lutando contra essa doença. E como a gente vem reforçando muito aqui, nós não podemos perder as esperanças. Mas esperança, ela só ganha força se ela estiver atrelada à ação. E tem muita gente boa agindo forte, bravamente nesse nosso Brasilzão. É só olhar em volta, não precisa nem procurar mais, é só olhar em volta. É isso mesmo. E para encantar vocês, como encantou a nós, nas gravações deste Em Quarentena, Desafio do Artesão, nós convidamos a artesã querida, amada, fofa, mega blaster, hiper, ultra, Raquel Peralta. Se eu puder, a vontade de bater palma para ela, porque eu sou fã demais dessa mocinha. Ela que também é uma grande empresária, uma inspiração para muitos artesãos, com sua mente fervilhando de ideias, à frente do seu Entulier, que conta com um espaço colaborativo incrível, que está fazendo máscara, kits, porta-máscaras e mais um sem fim de coisas lindas. Vamos saber tudo? Então, vamos deixar que ela mesmo te conte e nos encante. Seja muito bem-vinda, cara Raquel. Olá, gatas garotas do meu coração, Beth, Faiga, a todos aí do canal, do Podcraft, né? Para mim ainda é novo tudo isso. É uma honra poder receber esse convite e participar, contando mais um pouquinho da minha história, compartilhando aí tudo que eu tenho também passado e aprendido nesse período de quarentena. E quero aproveitar e já mandar um grande abraço a todos os ouvintes, a todas as gatas garotas que acompanham aí o canal. E muito obrigada mesmo pelo convite, pelo carinho que vocês sempre tiveram comigo. Ai, adorei o Gata Garota. Você é muito querida, Raquel. Muito obrigada. Gente, quem agradece muito por você ter aceitado aqui o nosso convite. Queria reforçar que pra gente também tá sendo uma adaptação constante. Então fica muito tranquila, somos todos café com leite aqui. Muito obrigada, Raquel. Nós quem agradecemos de monte, até porque está sendo um desafio duplo, triplo agora, né? Adequar o nosso podcast a essa quarentena. Olha, é o meu primeiro podcast, hein, gente? Então imagina como eu tô aqui com aquele frio na barriga. E ainda mais dessa forma diferente, né? Onde a gente tem respeitado também todas as orientações e informações em se manter em isolamento social, evitar ao máximo, né, esse contágio social. Mas que bom, né, porque dessa forma a gente também aprende e começa a conhecer outros formatos, né, de trabalho, de oportunidade. Então, fico feliz também por essa oportunidade.
Ah, mas com a gente é igual, Raquel. A gente não para de aprender também. Para nós aqui dá sempre esse friozinho na barriga, mas sabe que a gente está descobrindo que com friozinho na barriga é mais gostoso, né? Porque tudo que é novo, como você disse, quanto mais a gente puder explorar novidades e fazer cada vez mais coisas diferentes, é isso. Vamos usar a nossa criatividade em todos os sentidos, não só no que é manual, né? É verdade. Mas vamos fazer isso juntas, né? Que vai dar certo, posso garantir. Raquel, nós aqui conhecemos você. Nossa, não vamos nem entrar em detalhe de quanto tempo, mas assim, desde que comecei a fazer tele na TV, Raquel Peralta é uma lenda, né? Sempre foi uma lenda para mim como nome. E o seu trabalho, nossa, fã de carteirinha. Mas caso tenha alguém aqui que ainda não conheça ou não saiba toda a tua história, que particularmente eu não sei todo o começo, né, dela, como foi, conta pra gente, pra nós, como que foi toda essa tua trajetória com o artesanato? Então, eu sempre uso uma frase que tem muito a ver com a minha história. Essa frase, inclusive, nasceu no meu coração num momento de transição, naquela parada para pensar mesmo da vida. Um período onde eu estava em transição mesmo de pensamentos e de planejamentos, de planos, de metas, enfim, eu estava passando pelaquela fase, sabe? A que a gente chega aos 40 anos, eu ouvia falar sobre essa fase, não sei se as garotas que já chegaram nessa idade ou que já passaram tiveram essa experiência, mas eu tive. Aos 38 anos, eu comecei a pensar muito em quem eu seria, em quem eu fui antes dos 40 anos e quem eu seria após os 40 anos. Sabe aquela frase que a vida começa aos 40? Eu estava passando por um momento muito assim reflexivo e eu precisei dar uma parada, aquele momento mesmo de parar um pouco a vida, desacelerar um pouco o trabalho e pensar em quem eu queria ser dali para frente, qual história que eu teria para contar, para compartilhar e, enfim, encontrar o meu propósito de vida em tudo isso. E não tinha como, o artesanato, ele sempre fez parte da minha vida, então a frase que eu sempre uso é: eu sou arteira de nascença e artesã a vida inteira. Isso resume muito a minha história, né? Eu acho que eu já nasci arteira. Eu sou filha de costureira, a minha mãe sempre gostou de trabalhos manuais, sempre foi muito criativa, muito caprichosa. E ela, de alguma forma, interferiu nessa minha escolha, né? Me incentivando e ocupando muito meu tempo com atividades assim manuais, com cursos de artesanato. E eu sempre tive muito gosto e sempre gostei muito de criar, de inovar. E, enfim, talvez ela me encaminhou e me incentivou, né, para ser essa artesã que eu sou hoje, essa profissional, né? E aí depois artesã a vida inteira, porque eu sempre falei, né, que o artesanato ele sempre fez parte da minha vida, mas ele fazia parte e estava no meu banco do passageiro. Então, sempre eu levava o artesanato como um hobby, em alguns momentos como um complemento da minha renda, né, pessoal e familiar. Em muitos momentos como terapia, em outros momentos mais difíceis, ele foi sim uma profissão, uma oportunidade de renda e de fazer negócios. Enfim, ele passou assim de uma forma muito especial na minha vida, mas sempre estava ali no banco do passageiro. E de alguma forma eu me sentia confortável com isso. Eu trabalhei em outras áreas, tive realizações profissionais na minha vida, muito bem-sucedidas. E só que o artesanato estava ali, né? Me dando todo esse suporte emocional, psicológico e muitas vezes financeiro, né? Como ele sempre era ali um complemento, eu quase nunca levava ele tão a sério. Eu preferia trabalhar com gestão, né? Levando ele como gestão, de capacitação e de geração de renda nos projetos sociais que eu sempre gostei de trabalhar.
e também trabalhar o artesanato como um despertar na vida das pessoas que passavam por algum problema de saúde, de depressão, de baixa autoestima. Enfim, eu sempre usei o artesanato como uma ferramenta importante em todo esse processo de evolução que eu sempre acreditei que ele é, né? E eu fazia esse exercício e colocava em prática na minha própria vida. Mas por isso que eu falo que eu sou artesã a vida inteira, e essa frase assim mexe muito comigo, ela me deixa até emocionada, porque eu tenho muito orgulho de falar que eu sou artesã e de contar a minha história, né, toda essa minha trajetória no artesanato. E aí, nesse momento sabático da minha vida, que eu acho que se faz muito necessário, a gente vive uma vida muito acelerada, muitas vezes coloca a nossa história no automático, e a gente vai vivendo assim, né, sem perceber, muitas vezes planejando, traçando metas, uns objetivos, mas não muito definidos, e aí a gente vai deixando muitos sonhos, né, engavetados, e deixando muitos sonhos no banco do passageiro, na marginal da nossa história, né? E aí, nesse período, eu comecei a pensar, poxa, eu quero muito colocar o artesanato na minha vida, na condução da minha vida, na condução da minha história. De repente, aproveitar toda a experiência que eu tenho, tudo que eu vivi, todas as histórias que eu consegui transformar, né, de uma forma significativa, e sentindo realmente a força do artesanato na vida das pessoas, em questão de mudança, de autoestima e tudo que ele significa, que para mim é de um grande valor. E eu comecei a pensar, chegou a hora de eu cuidar, né, de mim, da artesã que está lá dentro da caixa. E aí eu comecei a pensar em realmente colocar o meu entourlier fora da caixa, né? Então, esse período que levou mais ou menos uns 2 anos, na transição dos meus 38 anos para os 40 anos, eu comecei a pensar muito nisso. Pensei de uma forma inquieta, muito determinada, cheia de entusiasmo, e ali eu tive a certeza que o artesanato mudaria o rumo da minha história, o rumo da minha vida, e de uma vez por todas eu tiraria ele do banco do passageiro e colocaria ele realmente como o protagonista da minha história, sabe? E eu chego a me emocionar, porque não é tão fácil assim. Por mais que a gente se sinta muitas vezes empoderada, muitas vezes preparada, muitas vezes determinada, lá no fundo, lá dentro da nossa caixa, sempre aflora demais as incertezas, os medos, os preconceitos que ainda existem, né, no nosso meio, na nossa profissão. E eu também senti todas essas objeções, todas essas inseguranças nesse momento em que eu comecei a pensar em tirar o meu entourlier fora da caixa. Para quem não sabe, o meu entourlier, né, era o nome carinhoso que eu sempre chamei desde criança, porque eu sempre trabalhei, né? Sempre tive um cantinho na minha casa, desde que eu era solteira, que eu era criança, sempre tive um cantinho para fazer os meus trabalhos manuais. Eu lembro que eu tinha a minha maletinha quando eu fazia pintura, em que eu tinha todos lá meus apetrechos, as minhas tintas, os meus pincéis, todos os meus instrumentos lá de pintura, e ela sempre, todo esse material ficava dentro da caixa, num cantinho ali entulhado, né? E depois, quando eu comecei a fazer bijuteria, era aquele monte de caixa cheia de divisões e cheia de miçangas e pedrarias e fechos e tudo mais, né? Porque o artesão, ele tem dessas, a gente é multitarefa, é multicriativo, e a gente quer aprender de tudo, né? Faz parte, eu acho, que da essência do artesão, e comigo também não foi diferente. Mas sempre, em todas as técnicas, em todos os meus aprendizados, em tudo que eu tinha ali da minha história, no artesanato,
sempre ficava dentro da caixa. E aí eu ficava admirando muitas pessoas que me serviram como inspiração, que fortaleceram as minhas ideias, enfim, tudo que hoje eu consegui realizar. E eu acompanhava as pessoas com seus ateliês montado, organizado, tudo fora da caixa, tudo ali muito disponível, né? E eu tinha um espaço depois que eu casei, um espaço até que meio que um puxadinho, como a gente diz, dentro de casa, né? Mas mesmo assim, apesar de eu me sentir confortável e de eu conseguir conciliar o artesanato com a minha rotina de trabalho, a minha rotina familiar, no fundo, eu me sentia muito incomodada com essa situação de, na hora de trabalhar, ter que tirar o meu entourlier fora da caixa. Aí depois que termina ali a criação, a produção, guarda novamente o entourlier fora da caixa. Então, tudo isso começou a mexer muito, me incomodar muito, e eu acho que foi assim a virada de chave para eu poder decidir, né, e me determinar a tirar o meu entourlier fora da caixa. Amei sua frase, Raquel, e eu acredito muito nisso. Que o artesão ele nasce e né? A gente só vai aperfeiçoando os nossos talentos. E que bom que você trouxe o artesanato para o posto de direção da sua vida. Nós só temos a agradecer mesmo, porque agora a gente é quem se beneficia do seu talento, das suas ideias. E que bom que você também é tão focada no trabalho social, né? Tem esse olhar tão generoso. Que bom que você tem esse olhar de fazer não só por si. Que bom que você escolheu o artesanato. Obrigada, de verdade. E aí, quando eu comecei realmente visualizar tudo isso e compartilhar com as pessoas que estavam à minha volta, que eu estava decidida, né, a colocar o meu entourlier fora da caixa, a montar um espaço de trabalho, a me profissionalizar ainda mais, a ter um ambiente do jeito que eu sonhava, que eu respirava, que eu idealizava, eu fui buscando conhecimento, eu fui me capacitando também, busquei fazer alguns cursos, participei de treinamentos, para que eu pudesse também me sentir fortalecida, não só de tirar meu entourlier para fora da caixa, mas a fazer a gestão do meu negócio, né? E dali eu comecei a perceber, né, o quanto é difícil empreender no artesanato, quantas dificuldades a gente passa, né? E ali o mais difícil muitas vezes nem é sair fora da caixa, muitas vezes é persistir, né, nesse caminho, nessa jornada, aperfeiçoando todos os dias o nosso trabalho, avaliando as nossas ações, o nosso negócio. E quando eu comecei a montar o meu espaço, e foi assim, tudo muito bem sucedido, graças a Deus, eu me preparei para isso, eu planejei, eu me organizei, não foi nada assim de uma hora para outra, mas eu sempre tive a minha vida ali, a condução ali das coisas que eu idealizava e que eu idealizo até hoje. Eu sou bastante sistemática nesse sentido. Eu gosto de desenhar, de escrever, de visualizar. E hoje quem vem aqui no meu ateliê, no meu entourlier, consegue sentir, né? Tudo isso que foi preparado, tudo isso que foi idealizado. Vai fazer 1 ano que eu coloquei meu entourlier fora da caixa, agora em maio. E todos os dias, quando eu entro no meu entourlier, eu me emociono de verdade, assim, algo tão especial para mim, tão significativo, que vem assim, eu rebobino, né, a minha história no artesanato. Eu vejo quanto valeu a pena eu nunca ter desistido da minha profissão, apesar de tantas outras que eu tive a oportunidade de trabalhar, e tantos trabalhos que eu realizei, projetos, enfim. Mas o artesanato, ele veio para realmente mudar a minha história.
E aí eu lembro que quando eu resolvi a colocar o meu Entulier fora da caixa, eu comecei a conversar com as pessoas e as pessoas começaram... Aí eu percebi o quanto a gente passa por preconceito, o quanto isso é de verdade, né? E ali, enquanto eu era uma artesã, enquanto eu estava levando meu artesanato como hobby, como terapia, enfim, até empreendendo, mas de uma forma, assim, um pouco descomprometida, tava tudo bem, mas quando a gente começa a se posicionar, né? Começa a se posicionar como uma profissional, começa a se posicionar como uma empreendedora. E aí, no meu caso, como uma empresária aprendiz, a gente vê o quanto que a gente precisa ser persistente para manter as nossas ideias e os nossos negócios ali fortalecido ali, né? Para a gente poder não desistir. Durante todo esse processo, eu lembro que eu quase desisti várias vezes. Eu comecei a procurar um espaço que era suficiente para eu montar ali a minha mesa de trabalho, colocar minha máquina de costura, poder fazer a minha costura criativa ali num cantinho só meu, aonde eu desse um giro de 360 graus, tivesse tudo ali ao meu redor. Eu pensava em alugar uma sala comercial, até um espaço pequeno para eu trabalhar, para eu poder tirar, né, todo aquele material acumulado durante uma vida toda de dentro da caixa. E demorou muito, eu demorei quase um ano, e aonde eu tinha o espaço, o imóvel que eu tinha gostado não dava certo, as coisas parecia que não estavam, sabe, evoluindo. E eu lembro que um dia eu passei na frente de um imóvel numa avenida bem movimentada, uma avenida bem conhecida em Santos, e eu falei para minha filha: nossa, olha, um dia, daqui uns 10 anos, depois que meu ateliê já estiver fora da caixa, depois que meu Entulier já estiver fora da caixa, é para um lugar assim que eu quero ir, né? Um sobradinho desses mais antigos, e aonde eu pudesse ter o meu escritório, porque a artesã tem que ter escritório, a gente tem que deixar nossa parte administrativa também organizada. Eu falei para minha filha. E um espaço onde eu pudesse, uma sala, guardar só meu material, uma outra só para eu fazer a minha produção, né, colocar minha máquina de costura. E embaixo eu queria assim um lugar para eu poder dar aula, fazer um showroom. E eu fui assim contando para ela e já visualizando. E foi tão assim especial que eu passei por esse imóvel. A cada vez que eu passava, eu falava assim: daqui uns 5 anos eu vou querer ter um espaço assim. Aí depois eu falei para minha filha: já pensou? Tipo, eu fico 1 ano numa sala pequena e dá muito certo, e aí eu venho para um lugar assim, em 1 ano, assim, tudo dá muito certo. Aí minha filha falou: mãe, você já falou isso várias vezes, por que você não pega o contato, liga, e de repente é esse o lugar que a senhora tem que ir, o outro não tá dando certo, de repente é esse lugar que a senhora tem que já começar. E ali eu anotei, ainda fui um pouquinho resistente para entrar em contato, mas deu tudo certo. Eu liguei e pedi, né, para informações sobre esse imóvel que eu tinha gostado muito, e no meu coração eu estaria nesse espaço daqui a alguns anos, ampliando o meu negócio, né? Não seria o espaço onde eu tiraria o meu Entulier fora da caixa, mas ali seria a continuidade do meu Entulier fora da caixa. Ai, meu Deus do céu, que história! Mas preciso te falar uma coisa, Raquel. Primeira coisa, aos 38 anos você pensa de um jeito, e como eu já cheguei aos 50, posso dizer, passei até os 50, posso dizer, depois a gente muda, tá? Tudo muda. Nada vai ser, você vai ver a tua visão completamente diferente
quando você tiver 50, com 60 com certeza vai ter outra visão, com 70, enfim. E todas elas são muito bacanas, todas elas agregam muito valor àquilo que a gente está vivendo, pode ter certeza. Mas, menina, que sonho é esse? Que maravilha, que delícia que eu poder escutar essa história, estabelecer uma meta e acreditar nela, seguir e conquistar. Gente, genial isso. Eu só discordo que você é uma empresária aprendiz, porque sua visão de negócios, minha amiga, você é muito visionária e muito respeitosa, muito ética. De verdade. E gostei também da sua filha. A menina arrasou. Quero ela como assistente. E aí, para resumir, eu comecei a pensar tanto nesse espaço, eu dormia sonhando com esse espaço, acordava pensando, visualizando. Em contrapartida, o espaço que eu estava aguardando já quase um ano não estava dando certo. Eu falei, bem, vou ter que começar a procurar um outro espaço. E numa noite eu sonhei que eu estava entrando num espaço que era um sobrado. E ele era muito grande, eu falava, gente do céu, é muita coisa para eu poder, né, ocupar aqui todo esse espaço. E quando eu olhava para o chão, eu via assim um piso todo decorado, né, todo assim lindo. Eu falava, nossa, mas ele já tá pronto, olha que lindo, do jeito que eu sonhei. E aí, quando eu estava negociando o imóvel, e que a imobiliária me mandou as fotos, antes mesmo de eu vir conhecer pessoalmente, a primeira foto era de entrada do piso que eu tinha sonhado. Então ali eu comecei a ver, né, o quanto esse espaço já estava sendo assim confirmado na minha vida, e comecei a pensar de uma forma maior, né, extraordinária. Eu comecei a ampliar o meu sonho, né? E aí, enfim, aquele espaço que eu estava esperando há um ano não deu certo. E aí, em uma semana eu já estava com a chave, com tudo pronto, e para começar a minha história arteira, né? Artesã de uma vida toda. E agora de uma empreendedora criativa e uma empresária aprendiz, porque eu até brinco às vezes, às vezes era melhor ser arteira e artesã do que ser empreendedora e empresária aprendiz, porque é um caminho em que a gente tem que estar disposto todo dia a aprender, a se inovar, né? Não só criar e produzir, né? Fazer a gestão do seu negócio é uma tarefa muito árdua e requer disciplina, organização, planejamento, inovação, diferenciação. Então, esse mundo do empreendedorismo criativo, para mim também tem sido uma descoberta diária, e que bom, porque ele só aconteceu na minha vida porque eu decidi sair fora da caixa, né? E é por isso que eu falo sempre para as minhas seguidoras, para as minhas alunas, para as pessoas que me apoiam, para as pessoas que acompanham a minha história, que o primeiro passo é sair fora da caixa e depois não olhar mais para trás, porque senão a gente corre o risco de vez em quando de querer voltar para dentro da casinha, da caixinha, né? E aí foi assim, né, que eu coloquei o meu Entulier fora da caixa. Agora no mês de maio, dia 31, foi quando eu inaugurei. Até então seria só meu espaço mesmo de trabalho, do jeito que eu idealizei. Eu tenho meu escritório, eu tenho a minha sala de produção, eu tenho o meu espaço onde eu guardo todo o meu material fora da caixa, tudo assim muito disponível para eu usar e manter organizado. Quem é artesã sabe o quanto isso é importante para a nossa produtividade, né? Para aproveitamento do nosso tempo de trabalho. E isso também faz bem para a criatividade, né? Um espaço organizado, um espaço harmonizado, ele também transmite para a gente uma paz, um conforto, e aflora a nossa criatividade. Então, tem sido um espaço assim, não só de uma realização de um sonho,
mas assim, um espaço onde eu me sinto bem. As pessoas que eu tenho oportunidade de receber aqui também sentem isso. Então é um lugar muito especial, muito abençoado, graças a Deus. E aí, isso foi em maio. Quando foi em junho, eu comecei a me sentir muito sozinha, o espaço era muito grande. E logo eu comecei a pensar, o que que eu faço? Comecei a já pensar mesmo ali como uma empreendedora, não só como uma artesã. E também como uma empresária, o que que eu posso fazer para aproveitar melhor os espaços, para poder conseguir pagar as contas, né? E aí foi quando eu idealizei dentro do meu espaço, dentro do próprio imóvel, né? O espaço colaborativo do Intulier. Então hoje eu tenho as parceiras, outras artesãs que ainda não têm um espaço físico, né? Que assim como eu também continuam dentro de casa, né, trabalhando, mas hoje através do Intulier tem um espaço, né, que é o endereço comercial delas, aonde elas fazem negócio, atendem cliente, vendem os seus produtos, comercializam, e tem sido muito especial esse um ano de trabalho e de realização aqui do Intulier by Raquel Peralta. Ai, que linda a sua história e que bom que você saiu da caixa, né, viu, Raquel? Você tem razão. A gente precisa de uma visão empreendedora e nunca parar de aprender. Que bom que você se arriscou e que segue testando, se testando e que teve essa iniciativa maravilhosa do espaço colaborativo também, que você ajuda, estimula outros artesãos. Realmente, parabéns pela iniciativa. Mas vamos combinar, né? Essa pandemia pegou todos nós de surpresa. E todos nós sabemos que o artesão é um ser diferenciado e que ele não consegue ficar parado. Que ele se reinventa e isso melhora a cada instante. Por isso, Raquel, conta para nós o que você tem feito para driblar essa fase de isolamento e quais foram as mudanças impostas na sua rotina profissional? Pois quando começou essa história da pandemia, a gente sentia isso muito distante. Eu acho que muita gente ainda sente isso distante, né? Mas eu logo comecei a me preocupar porque eu estava já com um negócio instalado, né? Com uma dinâmica de trabalho assim já na engrenagem ali em movimento. E eu comecei a ficar um pouco insegura, mas ao mesmo tempo ainda estava otimista, que talvez a gente não seria tão atingido com isso. Mas aí logo que veio a notícia das pessoas que eram do grupo de risco, ter que se isolar, enfim, todas as orientações que a gente recebeu inicialmente, o meu time criativo do Intulier, a maioria, aliás, quase todas, logo no primeiro dia precisou realmente já se isolar, eram do grupo de risco, e aí eu permaneci aqui ainda por quase uma semana trabalhando sozinha, fazendo atendimento, mas já estava bem difícil porque o movimento caiu muito, foi uma semana onde todo mundo começou a entrar meio em pânico por conta dessa questão de incerteza, das informações que estavam sendo uma comunicação muito contrariada, né? Que a gente não sabia em quem acreditar, de que forma proceder. Então eu fiquei aqui sozinha, comecei a organizar, né? A tentar ocupar a minha cabeça, o meu tempo, a minha mente, organizando aquilo que às vezes no dia a dia, com a correria, a gente não consegue. Mas o trabalho não fluía, né? Eu percebia que não tinha um rendimento como deveria. E aí logo a gente precisou parar o atendimento temporariamente, isso já se passaram um mês. E eu fiquei em casa, fui para casa, levei até alguns trabalhos, alguns fuxicos para fazer, e, enfim, tentei também ocupar o meu tempo em casa para organizar as coisas que muitas vezes
no automático da nossa rotina, a gente deixa para depois, esse depois demora para chegar. E aí eu comecei a pensar, poxa, como que eu vou fazer? Me senti até perdida, né, nessa rotina, porque a gente começa a ter uma rotina assim de trabalho tão regrada, né? E isso muda de uma hora para outra. Eu fiquei um pouco confusa. Não consegui fazer nada em casa, não consegui fazer nenhum fuxico. Fiquei assim, perdidinha mesmo. E aí eu falei, bem, eu vou ter que ir lá, né, no Intulier, abrir para arejar, para ver como que as coisas ficaram. E eu vim para cá, tentei fazer isso. A rua onde o Intulier fica é uma rua bem movimentada, e ali eu me senti tão assim para baixo, porque ficou uma rua totalmente silenciosa, com todos os outros comércios fechados. E eu falei, poxa, o que que eu posso fazer para mudar essa minha realidade, né? Para que isso não tire todo aquele entusiasmo que eu estava de trabalho, tinha planejado. A gente tinha uma programação de eventos bem legal, né, para o Dia do Artesão. Foi um mês que a gente tinha programado muitas coisas especiais e acabou que tudo isso foi interrompido, né? Não deu nem para adiar, porque eram datas ali comemorativas que ficou, né, para trás. E aí eu comecei a pensar, poxa, se eu posso ficar em isolamento na minha casa, cuidando da minha casa, porque eu também não posso ficar aqui dentro do Intulier. E foi assim que eu fiz. Eu comecei a vir para cá, trabalhar internamente, e comecei a me organizar aqui, abrir um espaço que eu tinha guardado alguns materiais intermináveis. Comecei a mexer, comecei a organizar, aproveitei para fazer mais um grande desapega de material que eu não estava utilizando. Comecei a me ocupar, né? E fazer, talvez, de alguma forma, que esse sentimento de incerteza, de medo, enfim, que pegou a todos nós, pudesse ser transformado, ressignificado, né? Por outros afazeres, vamos dizer assim. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a cuidar aqui da minha baguncinha, e foi assim que eu comecei a driblar esse momento da pandemia, e que realmente nos trouxe mudanças de rotina muito fortes, né? Mas tem sido assim de grande aprendizado para mim. Nesse momento em que eu comecei a trabalhar internamente, né, e também me cuidando, a gente tá sem atendimento no Intulier e tudo mais, eu comecei a pensar o que eu posso fazer para aproveitar esse tempo, que a gente não sabe quanto tempo que vai durar, né? Qual é o período de tudo isso? E aí eu comecei a fazer algumas peças para as feiras que eu já tinha programada para esse ano. Aí as feiras também foram adiadas, e aí toda a programação mudou, todo o planejamento de produção mudou. E aí eu comecei a pensar, faço máscara ou não faço? Aí eu tinha uns tecidos, vou fazer máscara. Aí fiz para mim, fiz para minhas filhas, fiz para algumas amigas que trabalham na área da saúde. E aí eu estava muito resistente, porque de verdade eu achava que a máscara era tipo um modismo, que não seria um produto bacana. Eu vi algumas máscaras e que eu não gostava, alguns modelos que eu cheguei até a fazer e que eu não gostei, que eu não me sentia bem. E aí eu falei, ai não vou fazer, isso não é legal, eu acho que não vai agregar um valor bacana ao meu trabalho.
e fui muito resistente no início, sabe? Relutei muito para poder produzir as máscaras. E aí foi quando logo começou a sair as orientações do ministro da Saúde e o incentivo, né, dele que ele deu para as pessoas poderem fazer suas próprias máscaras. E aí eu vi mais uma vez o quanto poderoso que é o dom que a gente tem, né, pela criatividade, o quanto eu me sinto orgulhosa de ser artesã, porque no meio de todas essas incertezas e de todas essas informações que estavam deixando a gente doida, né, veio aí uma oportunidade da gente ocupar o tempo. Mais uma vez, o artesanato foi um meio de terapia, né? Foi um meio de ocupar o tempo das pessoas, de driblar os pensamentos, né, ruins, porque eu falo que quem faz artesanato é feliz. E é isso mesmo, né? Eu percebi que quando eu comecei a fazer as máscaras, eu falei, gente, né? Mudou o meu humor, eu me senti útil, me reativou, sabe? E aí eu vi mais uma vez muita gente que está desempregada, que estava passando por sérias dificuldades financeiras, utilizando dessa oportunidade das máscaras um meio também de continuar ali, né, a sua rotina de alguma forma, de trabalho, suprindo as necessidades da sua casa, enfim, de alguma forma se reinventando. E isso foi muito especial porque eu também passei por isso, né, aqui, né, no meu local de trabalho, vamos dizer assim. Ah, mas nós também, viu, Raquel? Eu acho que essa crise pegou a todos nós da mesma maneira, mas olha como você ressignificou esse momento e quanta coisa valiosa, né, saiu disso. Olha que trabalho bacana, suas máscaras são um sucesso, são maravilhosas, olha que bacana o seu curso, a sua visão. Esse incentivo para que todos saiam das suas caixas, para que todos se encontrem, que encontrem a sua melhor versão. Isso é maravilhoso, mas continua, você estava falando da resistência. Aí foi dada a largada, né? Toda aquela resistência que eu estava começou a ser transformada em incentivo. Eu comecei a ver nas máscaras uma oportunidade de eu estar ocupada, com pensamentos positivos, com aquele entusiasmo de sempre que eu tenho. E eu vi ali uma oportunidade de fazer negócio, de me reinventar. Eu comecei a pesquisar no YouTube, no Pinterest, em tudo quanto é lugar que me servem como inspiração, né, para o meu trabalho. E comecei a fazer ali alguns moldes, alguns deram certo, outros não, e comecei a divulgar. E logo no primeiro dia, assim, a demanda de trabalho triplicou aqui no meu ateliê. E eu comecei a colocar em prática um método que eu tenho, do meu curso, inclusive Artesã Fora da Caixa, nesse momento da pandemia, de quarentena e da confecção das máscaras de tecido, né? Então ali o primeiro passo que eu sempre falo é agir, né? Então ali mais uma vez eu saí fora da caixa, deixei de ser resistente e coloquei em ação o meu trabalho. O segundo foi o aperfeiçoamento, né? Então, através das pesquisas, de observação, do aperfeiçoamento, da inspiração de outros trabalhos, de outros moldes, eu pude aperfeiçoar, né, o meu trabalho. Então, aquelas máscaras que eu estava desenvolvendo, que eu estava produzindo, eu realmente consegui encontrar uma modelagem
que pudesse trazer uma diferenciação ao meu trabalho. Eu sempre procuro essa excelência do meu negócio, no meu atendimento, esse aperfeiçoamento, essa alta performance mesmo, né, do meu trabalho. E tudo isso aconteceu nesse período. E aí isso cada vez mais eu fui mostrando para as pessoas, para as minhas clientes, o quanto eu amava o meu trabalho, o quanto ele era especial, o quanto ele era importante, e tudo isso foi acontecendo e foi ampliando, né, a minha lista de clientes, né, o número de clientes que eu já tinha, porque um cliente foi indicando para o outro, e dessa forma eu fui também não deixando essa minha engrenagem, a engrenagem do meu negócio parar. Então eu acho que isso é muito especial e muito interessante para todas as artesãs que de repente foram desmotivadas nesse período de quarentena, nesse período de pandemia, né? A gente, desde criança, a gente escuta, né, uma frase que eu acho que ecoou muito nesse período na minha vida, que apesar, né, do que acontecer, continue nadando, né, ou remando, e eu falo isso sobre essa engrenagem do trabalho. Aconteça o que acontecer, continue lubrificando aí a sua engrenagem do trabalho. De que forma? Trabalhando, se dedicando, buscando a excelência do seu trabalho todos os dias, buscando aí a sua melhor versão todas as horas, todos os minutos. E as máscaras, ela teve todo esse significado na minha vida. Foi muito especial e tem sido muito especial tudo que eu tô vivendo, apesar de triste pelo momento que nós estamos passando, né, das dificuldades, do isolamento, do afastamento das pessoas que a gente ama, de saber que muitas pessoas estão passando por muitas dificuldades, né? Eu também estou fazendo a minha parte, me cuidando da minha família, cuidando da minha casa, seguindo aí criteriosamente a parte de higienização, enfim, de todos os cuidados que se fazem necessários, que não é brincadeira, mas não quero que isso atinja a minha mente, não quero que isso me paralise, né? Então, de alguma forma, eu busco, através do artesanato todos os dias, esse entusiasmo para o meu trabalho, para a minha vida, para a minha família. Eu mostro para os meus filhos o quanto tem sido especial, o quanto que nesse período eu tenho me reinventado, né? E o principal, eu não desisti de mim, eu não desisti do meu sonho, e também ele continua fora da caixa. E isso eu passei também por outros momentos de crise, né? E eu acho que esse é um grande aprendizado que eu tô tirando desse período em que todos nós estamos passando, e que o artesanato mais uma vez tem sido especial, grandioso e extraordinário para minha vida, para minha carreira, para minha profissão. Então, com tudo isso, eu consegui desenvolver, não produzir só máscara, eu consegui produzir um produto aonde transparecesse o valor do meu trabalho, né? Então, a máscara é apenas um produto, mas eu procurei agregar nele todas as exigências que eu tenho, né? Com o meu trabalho, com todo o valor que eu tenho agregado ao meu trabalho, né? E aí eu consegui chegar, né? Não só seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, como usar tecido 100% algodão, né? Eu uso, mas eu uso um de alta qualidade, né? Eu procuro usar tecidos de excelente qualidade, e para isso eu vi como é importante ter ótimos fornecedores, né? E isso a gente tem que selecionar muito bem. Meu Deus, e vejam que boas dicas a Raquel deu aqui sobre fontes de pesquisa. Vou fuçar todas. Além dos tecidos serem 100% algodão e de alta qualidade,
eu comecei a escutar os meus clientes, a observar a necessidade de atender não só para protegê-los, mas também para garantir um conforto, já que a gente teria que usar a máscara por muito mais tempo, já que não seria só um acessório, mas seria realmente um instrumento de proteção necessária e importante nesse período e que cada um teria que fazer a sua parte. Eu comecei a desenvolver um design anatômico, seguindo a orientação para que a máscara cobrisse até em cima do nariz, embaixo do queixo, e também atendendo aí o que os meus clientes falavam, que não queriam ficar com aquele monte de pano, um monte de tecido no rosto. Então a minha máscara ela é mais slim, vamos dizer assim, ela pega só até a metade da bochecha. Também, além de desenvolver 2 tamanhos, infantil e adulto, eu vi a necessidade de adaptar ao tamanho adulto para atender tanto o tamanho feminino, o modelo feminino, como também o modelo masculino, que geralmente os homens eles têm o rosto um pouquinho mais largo. Então não daria para padronizar simplesmente as medidas e achar que todo mundo ia ficar protegido e ter o mesmo conforto. Então todas essas observações como empreendedora, eu comecei a praticar e comecei a me especializar, né? Para que eu pudesse realmente atender a necessidade do meu cliente de uma forma excelente, né? Buscando sempre a excelência da proteção e do conforto das máscaras que eu estava produzindo. Além disso, eu comecei a perceber que algumas pessoas estavam bastante incomodadas com a questão do tecido. Mesmo ele sendo 100% algodão, a gente tem aí o tecido de tricoline, que é o mais tradicional, né? Mas também eu estou usando muito os tecidos com estampa digital, que ele tem uma outra textura e é super lindo, né? Porque a gente tem aí estampas exclusivas, bem coloridas, e eu particularmente adoro. E aí eu comecei a atender também essa parte do gosto do meu cliente, né? Desde aquele que gosta de estampas mais neutras, mais claras, tons pastéis, não muito chamativas, mas também as clientes que começaram a querer uma máscara para cada look. Então eu comecei a ter um catálogo de estampas e de diferentes modelos, né, para elas poderem também escolher. Isso foi muito legal, deu muito certo e elas amaram. Agora todo mundo quer uma máscara para cada look, inclusive eu. E aí também eu tive algumas clientes com pai, mãe, pessoas idosas, que por terem peles mais sensíveis estavam ficando realmente bastante incomodadas. E mesmo em isolamento, como eram pessoas, né, são pessoas que estão no grupo de risco, a maioria delas, elas precisariam usar máscara por muito mais tempo. E também algumas amigas que me falaram que os maridos estavam resistentes, porque por ter barba, por ter bigode, começaram a ter irritação na pele e por conta disso não estavam conseguindo usar máscara o tempo que deveria, da forma que estava sendo orientado. Então, por conta disso, eu também vi a importância da gente como artesã, como empreendedora criativa, estar disponível e aberta para pesquisar, para buscar conhecimento e poder atender de verdade as necessidades dos nossos clientes. E foi seguindo, né, essa linha aí de raciocínio, essa minha consciência, que eu encontrei uma malha, né, uma malha de algodão antialérgica, que além de garantir todo o conforto e toda a proteção, ela ainda é antialérgica. Então foi um material
muito aprovado por todas as clientes. Inicialmente eu comecei a fazer para atender as pessoas idosas e fazer as máscaras de adulto masculina, mas aí foi aprovado por toda a família. Então eu comecei a ter uma matéria-prima a mais agregada ao meu trabalho, a confecção das máscaras, e que começou a atender a todas as famílias. E isso triplicou, quadriplicou o número de clientes, né? Por conta da indicação mesmo do meu trabalho. E eu acho que, para mim, sucesso é isso, né? É a gente poder ter missão cumprida, atender a necessidade do nosso cliente e ver que se o nosso cliente está satisfeito, ele indica o nosso trabalho, é sinal que a gente está trabalhando com excelência, né? A gente não indica ninguém e também não continua a comprar de uma pessoa se ela não está oferecendo um trabalho de excelência, um atendimento personalizado e tudo aquilo que eu exijo, né? Como consumidora, eu também quero oferecer para as minhas clientes. Sem dúvida, Raquel, eu acho que o grande diferencial aí é a forma como você olhou pro seu produto com o olhar de consumidora, né? Como isso agrega, porque notem que a Raquel, ela ouviu tudo que os consumidores, mesmo quem ela presenteou, todas as opiniões lhe tiveram importância, todas as críticas foram importantes. E é assim na vida, né? Às vezes a gente sabe o esforço que teve ou o gasto que teve para produzir alguma coisa e fica meio arisco para receber crítica. Mas as críticas, elas são construtivas, elas vão fazer que o nosso trabalho melhore cada vez mais. Às vezes as pessoas, com as suas críticas, elas acabam sem querer, sem nem ter essa intenção, lhe indicando caminhos e fazendo que seu trabalho fique ainda melhor, né? Vamos seguir essa dica e nos colocar... É a regrinha básica da empatia, né? Vamos nos colocar no lugar do outro. E aí, no caso de quem produz, como é o nosso caso, o caso dos artesãos, vamos nos colocar no lugar do nosso consumidor. É isso mesmo, Jesus, muitas dicas, muitas orientações empreendedoras dessa conversa, muita coisa boa para a gente levar junto com a gente e guardar, né? Não na caixa, na prática. Raquel, você já começou a falar disso, mas vamos voltar e focar um pouquinho nesse tema. Você já ouviu falar ou passou por alguma outra fase de crise? Se lembra de medo que sentiu? E de como você e o seu entorno sobreviveram a esse período? Conta pra gente. Olha, eu já passei por momentos muito difíceis, momentos de crises, de altos e baixos. Mas, na verdade, eu tenho uma perseverança dentro de mim, um entusiasmo, que dificilmente eu me abato, sabe? Eu sou movida a desafio. E quando eu me sinto em risco com alguma coisa, de alguma forma, eu tento me reinventar. Eu sou bem otimista. Então, assim como foi agora, nesse período que a gente está passando, da quarentena, enfim, de tantas mudanças e de tantas coisas novas acontecendo e que a gente precisa ter agilidade muitas vezes para poder resolver alguma situação ou tomar algumas decisões, foi assim também nas fases mais difíceis, né? Eu sempre falo que depois da tempestade, o sol sempre volta a brilhar, né? A gente pode chorar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E é dessa forma que eu renovo as minhas forças, né? Eu vejo que em cada fase, em cada momento difícil, é um ciclo se fechando, né? Eu procuro ver ali como uma lição que eu tô aprendendo e eu procuro resgatar dentro de mim aquela força que muitas vezes eu achava que eu não tinha, né? Para poder estar se reinventando, para poder estar suportando
E é dessa forma que eu encontrei o meu propósito de vida, que é despertar o entusiasmo na vida das pessoas. E o artesanato, ele é um instrumento que eu pratico, né, para colocar o meu propósito de vida sempre à frente das minhas decisões, dos meus medos, das minhas inseguranças, e fazer valer, né, a cada dia, transformando vidas, enfim, trabalhando com o que eu amo, fazendo o que eu faço de melhor, fazendo o que me faz feliz e fazendo acontecer, né? Eu acho que as crises, elas chegam, mas elas passam, né? Para você passar de fase, você tem que se dedicar. É que nem um jogo, né? Eu vejo meu filho jogando lá o videogame e muitas vezes ele fica acelerado, nervoso, inconformado, porque tiveram alguns obstáculos que ele não consegue passar, que ele precisou treinar muito para aprender, né, encontrar as saídas para aqueles obstáculos, mas uma hora ele consegue, né, ali treinando, se dedicando, observando. E eu levo essa dinâmica do jogo, né? Tô usando aqui como uma ilustração, mas eu levo na minha vida real, sabe? Eu acho que quando tem um obstáculo, eu paro, eu analiso, eu observo e eu falo, opa, peraí, qual é o caminho? Como que eu vou conseguir superar? E assim a gente vai passando para outras fases. Eu creio que a pandemia, mais uma fase que a gente está passando, ela veio para nos ensinar muita coisa, né? Essa parada para pensar, essa desaceleração, tudo que a gente está passando, eu achei que foi importante, né? Para muitas pessoas, para mim, tem sido uma grande lição. Tirei um pouco a minha vida do automático e agora eu estou conseguindo, apesar da correria, que eu estou ainda aqui isoladamente, né? Me sinto às vezes um pouco sozinha, costurando, sem um movimento aqui diário no Atelier, mas é uma crise, mas é mais uma crise que ela vai passar, seja ela financeira, seja ela social, seja ela pessoal, em todas as áreas da nossa vida a gente passa por isso, né? E a gente precisa estar sempre ressignificando, alinhando tudo isso para a gente poder passar para a próxima fase. E você tá fazendo isso lindamente, viu, Raquel? De verdade. Olha, eu já era sua fã, mas agora eu vou te contar. Apaixonei, gata garota. Eu acredito muito nisso também. Eu também sou muito otimista. Eu acredito que amanhã é um novo dia e isso nos dá a chance de fazer tudo ainda melhor, né? Eu também acho que a gente vai sair muito fortalecido de tudo isso. Tomara, né? Agora, Raquel, me conta uma coisa. Como era e como está agora a sua parceria com empresas e profissionais que estavam antes com você, antes dessa pandemia? Como que essa relação tem acontecido? Olha, eu sempre acreditei na força da parceria, né? Eu falo que durante toda a minha trajetória no artesanato, eu sempre tive ótimos parceiros e parceiras, não só empresas, mas também pessoas que fortaleceram com certeza o meu caminho para eu chegar até onde eu cheguei, né? Profissionais, amadores, enfim, tantas pessoas tão especiais que eu sou tão grata. E eu acredito nessa força da parceria e eu falo que todas essas pessoas fortaleceram as minhas asas para eu poder voar mais alto e mais longe, né? Enfim, e eu percebi que nesse período, acho que muita gente caiu a ficha, né? Mesmo aquelas pessoas que trabalham no seu mundinho de uma forma mais individual, que tem muito a ver com a característica, né, do artesão, perceberam quanto a gente precisa um dos outros. E eu sempre pensei desse jeito. Eu tenho, sim, parcerias que são muito, muito importantes para mim. Vejo o quanto eles também estão se reinventando.
e eu vejo o quanto é importante a gente se fortalecer ainda mais, né? Estar se apoiando, estar ajudando na divulgação, estar selecionando também, né, as empresas que realmente contribuem, né, com esse crescimento e a valorização do artesão, que não querem apenas só vender ou fazer negócio. Eu acho que quando a gente tem parceria que agrega outros valores, não tem o que dar errado. E eu, graças a Deus, né, tanto artesãs, amigas profissionais, que eu tanto admiro, como também empresas que para mim são assim, empresas que fazem parte da minha história. São tantas que se eu citar uma, eu vou estar assim sendo injusta. Eu sou muito grata por tantas pessoas que sempre apoiaram o meu trabalho, inclusive não só empresa, professoras, profissionais de diversas áreas, de diversas técnicas, e que assim chega a dar brilho nos olhos, sabe? Eu sou uma pessoa que eu adoro escutar a história de artesãs. E para mim isso também é uma parceria, porque a gente cresce, né? Quando a gente pode contar a nossa história, a gente escuta a história do outro, a gente vê o quanto a gente está conectada e a gente muitas vezes nem sabia. E tudo isso me faz brilhar os olhos, me faz ser a pessoa e a profissional que eu tenho me tornado e que eu quero ser cada dia, né? Buscando o melhor todos os dias do meu trabalho, da pessoa que eu sou e do que eu quero me tornar. Tenho muitos sonhos ainda dentro da caixa e todos os dias eu quero tirar um. E eu tenho certeza que isso eu nunca vou fazer sozinha. Eu sempre vou precisar de alguém, né, para estar junto comigo, né, além de Deus aí que para mim tem sido o condutor da minha história, né, e enfim, tem sido muito especial. É isso, Raquel, eu tô com você e não abro. Eu também acredito e defendo muito que juntos a gente vai muito mais longe, que a gente não perde nada apoiando e caminhando junto aos nossos parceiros de trabalho, sejam eles de insumos, de ideias, enfim. Às vezes esse parceiro é o nosso parceiro de vida, às vezes é um filho, às vezes é uma situação, né? E que você tá em contato. Nós somos seres para viver em sociedade, em grupo, né? E aí isso faz de nós aprendizes diretos e permite que nós nos melhoremos sempre. Conte com a gente, viu, Raquel? Conte com a gente para sair e tirar muitas ideias da caixa ainda. É isso aí. E por falar em sair da caixa, queria que você nos contasse sobre os seus kits de máscaras e o diferencial do lencinho com álcool em gel, um mimo, para a pessoa passar antes de abrir a máscara. Eu achei essa ideia genial. Como que ela surgiu? E como que ela tem sido a repercussão desse seu diferencial? Então, desde que eu comecei a trabalhar com artesanato, eu sempre dei muito valor à forma da entrega do produto, né? Da embalagem. Eu acho que tem a mesma importância como a qualidade do produto. Então, desde que eu comecei a fazer as máscaras, eu vi o quanto seria importante eu já entregar a máscara esterilizada, né? Mesmo que seja de forma caseira, no ferro de passar em alta temperatura, mas também já embaladas. Eu não embalava por individual, mas eu embalava por pedido. E ali eu já aproveitava e colocava o folderzinho para divulgar o espaço colaborativo aqui do Intulier, né? E ali eu já estava fazendo a divulgação, a propaganda do meu negócio, o meu cartão de visita, para que a pessoa pudesse depois manter esse contato comigo através do WhatsApp, enfim. E eu comecei a trabalhar meio que a parte do marketing do meu negócio e também da questão da embalagem do meu produto. Depois eu comecei a ver que muitas pessoas já estavam fazendo isso. Eu sempre procurei a diferenciação,
para o meu trabalho. Então ali eu vi que o quanto seria importante eu agregar outros valores, e foi quando eu decidi, eu encontrei, pesquisando, eu encontrei os sachês de álcool 70, e ali eu também agreguei a embalagem, o sachê. Então, antes da minha cliente abrir a embalagem, ela já tinha ali um sachêzinho como um mimo para ela higienizar as mãos e poder já retirar as suas máscaras do pacote, da embalagem. E isso foi tão bacana porque as clientes elogiaram tanto esse carinho, esse cuidado, e ali eu vi o quanto a gente gosta de ser cuidada, né? Receber um carinho a mais, né? E não só receber o que a gente compra. E aí eu vi o quanto que eu consegui agregar um valor a mais nas máscaras, trabalhando a minha embalagem e todo esse valor, né, que eu estava colocando para atender as minhas clientes. Aí, muita gente me pedia as capinhas também da máscara. E eu comecei a trabalhar mesmo o nicho do meu produto. Eu não faço vários modelos de máscaras, eu faço somente o modelo que eu desenvolvi aqui, das medidas que eu achei que ficou melhor, com design anatômico, e que meus clientes aprovaram. Mas eu vi a necessidade também de ouvir o meu cliente e, de repente, eu atender com as capinhas. E aí eu também encontrei um fornecedor para eu poder agregar, né, um produto a mais que viesse complementar aí as máscaras, e também garantir essa proteção, né, essa necessidade do meu cliente, para que não corresse o risco de contaminação da máscara, e manter ali o seu produto também numa embalagem segura, né? Numa embalagem que fosse lavável, fácil de higienizar e prática, né? E aí também foi um outro produto que eu agreguei nesse período aí que nós estamos passando. E aí eu encontrei 2 modelinhos de capinha, né? Na verdade, o tamanho das duas são iguais, o que muda é o fecho. Então, uma é o modelo com o botãozinho tic-tac, e a outra é o zíper, né? Que é aquele fechinho zip-zap. Então, também ali eu dou opção para o meu cliente escolher, né? O que ele melhor acha para atender a sua rotina, né? Junto com as máscaras. E foi muito legal porque eu tenho me reinventado todos os dias, e como que foi interessante, né? Um produto em que muita gente está fazendo, eu tenho encontrado ali tudo que eu sempre sonhei, né? Para minha carreira empreendedora, para o meu negócio, e agora eu quero ampliar. Passando tudo isso, eu quero ampliar para outros nichos que eu tenho, para outros tipos de produtos que eu também produzo. Tem surgido muita oportunidade de eu também fazer parceria com outras empresas para a gente estar agregando os nossos trabalhos, e ali também atendendo o maior número de clientes e de pessoas que hoje a gente está tendo oportunidade de conhecer, né? E de fazer esses contatos através do nosso trabalho. E tem sido muito legal trabalhar com essa diferenciação também, né? Ir além do que a gente se propõe a fazer. Marketing é um termo mais técnico, né? Um olhar mais comercial, mas o que você fez foi como que a gente falou agora há pouco, né? Você olhou com mais empatia, com carinho mesmo para o seu cliente, né? É muito linda essa sua maneira de se posicionar, é isso que te diferencia, porque você não agrega valor ao seu produto para se diferenciar da concorrência, mas para atender ainda melhor, da melhor maneira, o seu cliente, e isso é perfeito. Exatamente. Suas ideias já estão mexendo com o mercado e vão mexer muito mais, porque você não para, né, amada? Vamos combinar? O Peralta do sobrenome não é à toa, né? Agora me conta uma coisa, Raquel. Você também está fazendo uma ação de marketplace bem bacana. Conta pra gente como que fez e como está sendo o retorno dessa sua empreitada sensacional.
Então, o portal do Entulier já está no ar, né? É o www.entulier.com.br. Inicialmente, o meu desejo era realmente ter um site para poder ter um e-commerce, ainda está nos meus planos, mas eu senti a necessidade de ter um portal, né, de agenciamento de artesãs. Por quê? Porque eu sempre tive muitos contatos com várias artesãs, várias amigas e profissionais que eu admiro demais o trabalho, mas ao mesmo tempo eu tenho um contato com pessoas que me pedem indicação. Raquel, você conhece alguém que faz crochê, alguém que trabalha com pintura? E da mesma forma, empresas. Raquel, aonde que eu compro isso? Aonde eu compro aquilo? E aí eu pensei, poxa, muitas vezes eu tenho que parar ali o meu tempo, né, que já é curto, para poder lembrar de alguém para indicar, de fazer essa seleção para poder copiar o link, para poder indicar para a pessoa, e às vezes eu acabo nem acompanhando. Então o portal ele nasceu justamente dessa experiência que eu tenho aí de muitos anos, né, em que eu já indiquei muitas artesãs, muitas empresas e de pessoas que me procuram confiando nessa minha indicação para eu poder direcionar ali ou um profissional, ou uma empresa, ou um serviço. E aí o primeiro passo do portal do Entulier foi esse, né? De ser um portal, né? E eu acredito que ele vai ser o maior portal de agenciamento de artesãs e de empresas, para que ali seja também um canal onde as pessoas podem acessar, né, e procurar e ter serviços e ter pessoas que são comprometidas com seus trabalhos e com seus negócios. Além disso, eu coloquei também o link dos meus parceiros, então isso também oferece uma maior credibilidade, né? As pessoas sempre gostam de ter essa indicação daquilo que a gente consome, do que a gente confia, e então lá também tem o link no logo de todos os meus parceiros, das parcerias que eu confio e que eu divulgo. E também, claro, um espaço para divulgar as feiras da WR São Paulo. Muita gente sempre me pergunta, Raquel, quando que é a Mega? Quando que é a Artesanal Nordeste? Né? E a gente sempre passa os sites das organizações de feira, de quem organiza e tudo mais, mas estando tudo juntinho no único portal, vai fazer com que as pessoas tenham essa informação muito mais rápida e com a credibilidade, né, e com a confiança que eu sempre busquei para as minhas indicações para o meu trabalho. E aí, como um carinho, eu falo muito no meu curso Artesã Fora da Caixa, né? Eu deixei lá o arquivo do meu planner semanal Fora da Caixa e do meu checklist, que é o que eu uso. Então ele está gratuito, qualquer pessoa pode acessar, preencher o formulário, a gente envia diretamente para o e-mail, e aí cada pessoa pode imprimir quantos quiser, né? Quantos planners quiser. É lindo, é a coisa mais linda que eu desenvolvi, e fiquei muito feliz de poder também estar oferecendo o meu planner, o que eu utilizo para organizar toda a minha rotina, né? Planejar todo o meu trabalho ali, a minha parte pessoal, financeira, profissional, fora da caixa, e o meu checklist diário. Então tá lá, né? Para todo mundo poder baixar, imprimir quantas vezes quiser, e planejar aí a sua semana fora da caixa e ter o seu checklist ali para organizar a sua rotina também. Eu também acredito, e conte conosco, viu, Raquel, para divulgar, para apoiar, para fazer parte dessa família Entulier, viu? Tá muito bacana, gente. Se você ainda não conhece o portal, dá uma explorada lá, corre, explore ao máximo que você puder, você vê quantas coisas que ela já fez, que ela já disponibilizou gratuitamente, enfim, a ideia é realmente te receber e falar de artesanato e valorizar o artesanato, você não vai se arrepender.
É isso mesmo, Raquel. Conta com a gente. Vamos pensar junto em mais ideias e mais coisas bacanas para fazermos juntos e valorizar o artesanato, que eu acredito demais nisso. Raquel, como nós falamos no início desse podcast, nós do canal Craft acreditamos na esperança associada à ação para fazerem as coisas acontecerem. Então me diga uma coisa, qual a sua maior esperança? Ou quais são as suas maiores esperanças para quando isso tudo passar? O que você vai estar fazendo para isso acontecer? Conta pra gente. Então, a minha esperança é, nesse período em que todos nós estamos passando, e eu tenho refletido muito, é que cada um possa de verdade mergulhar dentro de si e colocar para fora somente as coisas boas, compartilhar somente as coisas boas, né? E praticá-las, pensando mesmo nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Muitas vezes a gente desperdiça, né? Oportunidade que hoje a gente está sentindo falta, né? Como dar o abraço, como visitar uma pessoa querida, como oferecer o nosso tempo para alguém, né, que está precisando ser ouvido, o abraço, que foi o primeiro ato, né, que a gente teve que ser obrigado a não praticar. Hoje a gente sente falta, mas quantas vezes a gente teve oportunidade de abraçar alguém ou de visitar alguém e a gente, por falta de tempo, por outras ocupações, a gente não fazia, né? Então a minha esperança é que quando tudo isso voltar ao normal, que a gente acredita que vai passar, né? Que a gente tire de tudo aquilo que a gente sentiu falta uma oportunidade para colocar como prioridade na nossa rotina, sabe? É um período em que muitas pessoas estão precisando de busca, né? Para equilíbrio emocional, psicológico, espiritual, e que estão aí com um grande tempo para fazer muitas coisas que antes faltava tempo, mas que mesmo com esse tempo todo as pessoas se sentiram perdidas, né? Se sentiram sozinhas, se sentiram incapazes de superar, né? Então a gente vê aí, ouvindo os noticiários, eu pouco vejo TV e agora aí que eu não vejo mesmo, porque, né, eu evito estar recebendo esse tipo de conteúdo, porque eu me sinto muito angustiada com isso. Então eu acho que a gente tem que procurar mesmo agregar o nosso tempo somente coisas boas, né? Priorizar tudo aquilo que a gente sentiu falta nesse período, né? A dar valor às pequenas coisas. Enfim, eu tenho esperança que, se Deus quiser, né? E que isso tudo passar, e vai passar logo, né? Eu creio que isso tudo vai passar, mas que a gente possa nos reencontrar, né? Mas de uma maneira mais significativa para a gente poder seguir em frente, porque com certeza vão vir outras situações, né? Independente de serem maiores ou menores, mas que tudo isso traga um aprendizado para a gente poder superar as próximas fases, né? E ter esperança de dias melhores, porque eles virão. É isso, tá certíssimo. E eles virão, viu, Raquel? Como você mesma colocou, a gente... De notícia ruim a gente já sabe, né? Já tá aí em todos os lugares, por mais que você tente fugir, as notícias ruins estão aí. Então, que o que há de melhor em cada um, e nós temos tantas coisas boas, nós somos seres perfeitos e providos de tanto amor, né? Então, que a gente faça valer essas nossas qualidades e que a gente possa compartilhar isso com o mundo, porque certamente isso vai voltar para nós e a gente vai receber muito amor e muita energia boa. Raquel, me conta uma coisa, aconteceu alguma ação, seja de um artesão ou de qualquer outra pessoa, de qualquer área, que tenha inspirado de alguma maneira, tenha te inspirado de alguma maneira? Qual que seria ela? Conta pra gente. Poxa, olha, tem muita gente que tem, assim,
me inspirado, sabe? Muita. E não só me inspirado, mas, poxa, eu tô muito feliz porque tem muitas profissionais, muitas amigas minhas artesãs que já são ótimas profissionais, ótimas professoras, mas que tinham muita dificuldade de compartilhar conteúdo online, né? Cursos, fazer lives, enfim, e que hoje já tem até canal no YouTube. Então, esse período fez muita gente sair fora da caixa. E eu tenho oportunidade de falar o quanto eu admiro, né? Essa forma de se reinventar que o artesão tem. E o mais legal, né? Muitas que estavam ali com agendamento de cursos, de aulas e que tiveram que, infelizmente, cancelar, puderam se reinventar e levar esse conteúdo para o online, né? E tem sido muito bacana. Eu tenho acompanhado algumas pelas redes sociais, pelos vídeos que elas compartilham e muitas, assim, de forma gratuita mesmo, sabe? Usando o seu tempo para poder ajudar o próximo, né? Para fazer com que as pessoas, através do artesanato, tenham o seu tempo ocupado, que elas possam aprender novas técnicas ou aperfeiçoar as suas técnicas. E isso tem sido muito legal, tem sido fantástico. Tem muita gente que me inspira. Se eu falasse o nome de uma pessoa aqui, eu estaria sendo assim... não, eu prefiro nem falar o nome das pessoas, mas tem muita gente que, ó, eu tiro o chapéu, bato palma mesmo e que eu admiro demais e tá arrasando, assim. Tem tanta gente que quando eu encontro, eu quero dar um abraço tão gostoso que eu falo assim, olha só, gata garota, você, ó, se superou. Agora fala para mim uma coisa, tem mais alguma outra mensagem que você queira acrescentar, alguma outra ideia que você queira acrescentar, ou que a gente tenha deixado passar, ou mesmo alguma palavra bacana que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Olha, eu só quero agradecer a oportunidade, né? Raquelei bastante. É sempre muito bom, né? Quando a gente se encontra, quando a gente compartilha, que a gente começa a contar um pouco das nossas realizações. Eu fiquei muito feliz quando eu encontrei com a Beth, com o Juca, com a Faiga, com vocês, e soube desse projeto maravilhoso. Eu acho que é sempre muito bom a gente ter pessoas como vocês que também são dedicadas, comprometidas e que fazem a diferença no nosso mundão artesanal. A gente sabe, conhece da trajetória de vocês. Eu já tive oportunidade de trabalhar com vocês, né? De compartilhar o meu trabalho, enfim, e acompanhar algumas fases aí da vida de vocês e mais essa realização. Eu fico muito feliz, né, de ver que vocês continuam contribuindo, né, e divulgando, né, o artesão, valorizando o trabalho do artesão, oferecendo oportunidades para que a gente possa se divulgar. Parabéns pelo trabalho, né? Quero já aproveitar e deixar o convite para todos os ouvintes vir aqui conhecer o Mentoria Fora da Caixa em Santos. Será um prazer receber todos vocês aqui, né? A equipe de vocês também, que estão me devendo uma visita. E é isso, se Deus quiser, estaremos todos juntos, nos encontrando novamente em feiras, em eventos e dando aquele abraço, né? Que tem feito tanto falta para todo mundo, para todos nós. Que Deus abençoe vocês e muito obrigada aí pelo convite. Ai, muito obrigada, e de fato nós somos mesmos dedicados, comprometidos, como você falou. Eu só queria discordar de uma coisinha que a Raquel colocou, que é sobre não citar nomes, né, quando ela fala das pessoas que inspiram, porque eu quero citar o nome dela sim, Raquel Peralta, porque você está sendo uma inspiração, uma mola propulsora de ideias, Raquel. É revigorante saber que nós podemos contar com profissionais como você, com
pessoas, né, como seres humanos como você. A gente precisa mais disso, de gente olhando para o bem, de gente olhando para a luz, né? Eu queria repetir aqui que se você que está nos ouvindo não conhece o trabalho da Raquel, se você ainda não saiu da sua caixa, não deu vida ao seu Intulier, mas você pode saber mais sobre ela, sobre o trabalho, sobre as ideias e colaborar acessando o portal no www.entulier.com.br. Lembrando que Entulier é uma associação, né, de entulho com ateliê, então você vai colocar o endereço sem acento, claro, mas não tem dificuldade, é ENTULIE. É só acessar para conhecer mais sobre os trabalhos sobre ela, sobre o espaço colaborativo, se você tem interesse, né? Enfim, lembrando que fica ali na cidade de Santos, no litoral sul de São Paulo, e claro, tem tudo para você, assim como nós, se apaixonar por ela, pelo trabalho, pelas ideias e tudo mais que a Raquel mostrou só um tantinho aqui. Tem muito mais, essa moça é brilhante. A Raquel, a gente se conhece há muitos anos, não tivemos tanto contato assim, mas a Raquel sempre foi uma pessoa que contagia, os olhos vivos, o jeito de falar, a certeza da oratória dela é muito cativadora, né? E a gente se encanta realmente com a Raquel desde o primeiro momento que a gente olha para ela. É aquela garota, sabe assim, que você quer ser amiga, né? Eu tenho certeza que na escola todas as meninas queriam ser amigas dela, porque ela é legal, sabe assim, ela tem uma coisa que nos convida a isso. E como a Faiga falou, a convidar a todos para conhecer o espaço dela do Intulier, conhecer o site e poder compartilhar e aprender muito com essa mocinha, que ela tem muita coisa para ensinar para a gente. Fica aqui o nosso carinho gigantesco, cheio de agradecimento por estar com a gente nesse podcast. E para vocês, ouvintes, a gente deixa um abraço super carinhoso, bem apertado, muito carinho, muita paz, muito amor, muita união. Fiquem em casa ainda, não é hora de sair, é hora de ficarmos em casa. Rezarmos muito por tudo, cada um dentro da sua fé, pensamentos positivos e oração não fazem mal a ninguém, é que nem canja de galinha. Vamos tomar essa que a gente vai fundo nessa história para termos um final feliz. Um beijo gigante, até semana que vem. Eu também queria deixar minha mensaginha aqui, fortalecendo aí as palavras da Beth, as palavras da Raquel, pedindo para que nós olhemos para frente, para a luz, para que a gente acredite no ser humano, para que a gente acredite no artesanato, crentes de que isso vai passar, de que isso é uma fase, de que ela tem fim. Eu tenho certeza absoluta de que nós estamos muito próximos de encontrar, se não uma cura, uma forma de permitir que as pessoas fiquem melhor, que voltem ao trabalho, que voltem a se encontrar, né? A gente, nesse último fim de semana aqui, passou pelo Dia das Mães, foi um dia muito triste para quem não pôde estar com as suas mães, foi o meu caso, foi a primeira vez que eu estive longe da minha mãe no Dia das Mães e eu sofri profundamente. Tenho passado por uma fase em que eu tenho observado muita gente furando a quarentena, pessoas muito próximas, não cumprindo com o isolamento, e na mesma proporção eu tenho conhecidos que eu recebo as informações de que foram internados ou que estão se cuidando em casa porque foram acometidos por essa doença. Então eu imploro para que você que estiver nos ouvindo, para que você que tenha a possibilidade de ficar em casa, que você fique, que você respeite a sua vida, a vida de quem não tem outra opção, que tem que sair de casa, que tem que trabalhar, que tem que fazer a diferença para essa doença, para que nós todos possamos voltar ao normal, né? Que a gente acredite
e que em breve a gente esteja se abraçando, que em breve eu esteja aí no Intulier. Raquel, os meus pais, eles moram em Santos, então Santos é a minha segunda casa, a praia é o meu quintal, então assim que eu puder ver meus pais, eu vou poder visitar o seu Intulier e vai ser o maior prazer. Eu tô te devendo essa visita sim, mas é porque eu tô devendo as minhas viagens a Santos também para poder ver papai e mamãe. É isso, gente, a gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no Podcraft, o seu podcast de artesanato. É isso aí, fique em casa. Beijão!